88 anos de história, com uma tecnologia extremamente diferenciada, políticas globais relacionando pessoas, meio ambiente, tecnologia, indústria 4.0, líder em controles. Essa empresa é a Danfoss, a dinamarquesa Danfoss. Como eu disse, 88 anos de história, líder em controles, e hoje nós vamos falar dos controles de refrigeração industrial da Danfoss, especificamente os controles para amônia, para refrigeração industrial por amônia. Para contextualizar, o que é refrigeração industrial? Refrigeração industrial é o processo de refrigeração feito dentro da indústria. O processo de refrigeração que tanto pode ser refrigeração de alimentos, bebidas, ou pode ser uma refrigeração de ambientes, como câmaras frias, ou como salas, por exemplo, salas de desossa frigorífica, onde é feita a separação da carne, enfim. Então, essas salas elas são climatizadas, são ambientadas, tal como as câmaras frias de armazenagem, os túneis de congelamento. Então, a refrigeração industrial é o processo de refrigeração de todos esses equipamentos, setores, salas. E aonde entra a amônia na história da refrigeração? A amônia é um gás refrigerante natural, abundante e de ótimo custo-benefício, porque é extremamente eficiente. E a amônia é utilizada para refrigeração industrial, ela foi utilizada pela primeira vez para refrigeração industrial em 1876. Então, muitos anos atrás, a amônia já foi utilizada, já foi comprimida com o intuito de ser utilizada em um processo de refrigeração industrial. Mas falando no processo de refrigeração, em compressão de amônia, você sabe como é que é um processo, um ciclo básico de refrigeração industrial? Então, basicamente, um ciclo de refrigeração é compressão, condensação, evaporação e sucção. A compressão é onde a amônia é comprimida por um compressor de amônia, um compressor de refrigerante, e esse gás comprimido a alta pressão e alta temperatura vai ser condensado num condensador, normalmente um condensador de ar forçado, onde você vai ter a aspersão de água e essa amônia vai se tornar líquida. Após o condensador, normalmente ela passa ali por separadores, enfim, onde ela é armazenada e bombeada para o processo, para os evaporadores, onde ela é injetada na forma líquida nos evaporadores, ela evapora e retorna succionada pela linha de sucção na forma de gás, para ser recomprimida novamente, ser retransformada em amônia líquida e a amônia líquida bombeada para o processo, evaporada e retornada. Então esse é um ciclo básico de refrigeração. A compressão, condensação, evaporação e sucção. Nós vamos falar um pouco de controles por alguns processos. Então nós vamos falar de qual é o processo, depois qual é o controle para esse processo e de que maneira que os controles Danfoss podem ser utilizados da melhor forma, com as melhores práticas. Lembrando sempre, se você tiver um processo e quiser fazer o dimensionamento, quiser ver qual é a válvula, qual é o equipamento, qual é o controle específico para o seu processo, entre em contato com a gente através do WhatsApp, LinkedIn, e-mail, enfim, e vamos conversar. A gente faz questão de entender o seu processo, de estar olhando para o seu processo junto com você, ali com variáveis simples como carga térmica, temperatura de evaporação, condensação. Nós já conseguimos fazer o selecionamento completo dos equipamentos para o seu processo. Na parte de compressão, uma prática, é uma prática, digamos, um pouco antiga, mas ainda usual em alguns casos, que é o controle de capacidade de compressores através do controle de pressão. O controle de pressão do gás quente pode ser feito controlando a capacidade dos compressores. E esse controle de pressão, ele é bastante simples, ele é feito com uma válvula modelo ICS, e essa válvula modelo ICS, você utiliza um piloto CVC nela. O piloto CVC transforma a válvula ICS numa válvula redutora de pressão, então ela tem uma tomada externa de pressão. Você vai estar entrando, por exemplo, com 12 bar e você pode estar reduzindo essa pressão para 8 bar ou, enfim, para alguma outra pressão que vai denominar a capacidade desse compressor. Então você consegue fazer um controle de capacidade do compressor através do controle de pressão da descarga, utilizando uma válvula ICS com um piloto CVC
na função de redutora de pressão. Seguindo também na parte de compressão, mais um ponto, o controle do compressor, controle de pressão de alta e de baixa, ou seja, da pressão da descarga e da pressão da sucção. A pressão de alta e a pressão de baixa, elas são controladas por pressostatos em alguns casos. Então você tem aí o KP1A, o KP5A, pressostato de escala dupla KP15A, por exemplo. Esses pressostatos vão fazer o controle da pressão, acionando ou desligando equipamentos, o compressor nesse caso, ou válvulas, enfim, bombas, de acordo com a pressão setada naquele momento. Pressostatos também, nós não estamos falando de condensação, mas são utilizados para fazer o controle da pressão de condensação, acionando ou desligando os motores na parte da condensação. O controle de lubrificação também é feito através de pressostato. Para controlar o nível de óleo dentro do compressor, é utilizado um pressostato diferencial de pressão que faz a leitura da pressão do óleo, a leitura desse diferencial de pressão de óleo, e quando o diferencial está abaixo do limite máximo, ou melhor, do limite mínimo permitido, ele vai desacionar o compressor. Por quê? Se o compressor rodar sem lubrificação, ele vai quebrar os internos, as peças internas do compressor vão ter um atrito mecânico grande e sem a lubrificação devida, ela vai quebrar. Também é feito o controle de óleo, da temperatura do óleo do compressor. Por quê? Esse óleo, além de ter que estar presente dentro do compressor para fazer essa lubrificação, ele precisa ter uma temperatura controlada, em torno de 60, 70 graus. Por quê? Se a alta fricção aquecer esse óleo, ela certamente vai aquecer com o trabalho do compressor, ele perde as suas propriedades de lubrificação. Então, por mais que você tenha aquele óleo dentro do compressor, você vai ter um óleo com baixa propriedade de lubrificação e ele não vai estar fazendo serviço, ou seja, ele não vai estar impedindo as quebras do compressor. O pressostato diferencial para medir essa pressão de óleo do compressor e fazer esse trabalho de acionamento ou desligamento, esse trabalho de segurança, é o modelo MP55A da Danfoss. O processo de compressão, de controle de pressão, ele pode ser feito com transmissores de pressão, modelo AKS, em todas as linhas, tanto no óleo quanto no gás propriamente dito. Então, o transmissor de pressão, ele pode mandar esse sinal para um CLP, para um supervisório, e esse supervisório comandar um inversor de frequência que, por sua vez, vai fazer o compressor rodar numa frequência determinada. Então, o controle do compressor pode ser feito, sim, de maneira contínua, de maneira, como a gente sempre fala, proporcional, gerando uma estabilidade maior no processo através de medidas simples, com transmissores de pressão, inversor de frequência, um quadro de comando simples. Então, você consegue estar fazendo com que o seu compressor funcione proporcionalmente de acordo com a demanda de refrigeração do processo. Então, processos onde há grandes variações na demanda de refrigeração, sistemas on-off, eles não são tão, digamos, não são tão precisos. Eles vão estar talvez ou em sobrecarga ou em baixa carga, e isso pode estar gerando golpes, turbilhonamento nos separadores, enfim, diversos problemas de arraste de óleo, também problemas relacionados ao frio. Então, você pode estar fazendo o controle através do inversor de frequência. Por quê? O inversor de frequência acoplado ao motor do seu compressor, ele vai dar uma maior escala de funcionamento. Então, por exemplo, um funcionamento de 4 a 20 mA, você tem diversos níveis de funcionamento do seu equipamento. Então, você vai estar conseguindo fazer que ele funcione de maneira linear. Com o transmissor de pressão, com o inversor de frequência, o compressor vai estar rodando de maneira linear, evitando aí golpes, arraste, turbilhonamento de separadores, enfim, diversos problemas que os sistemas on-off têm. Nós vamos falar um pouquinho disso um pouco mais para frente também, sobre a parte de injeção de líquido, por exemplo, e da diferença entre a injeção de líquido on-off e proporcional, justamente nessa questão de golpe, de sobrepressão do sistema. Nós falamos um pouquinho do trocador de placas. Então, o trocador de placas para fazer o resfriamento do óleo do compressor é muito utilizado. Ele vai manter o óleo do compressor a uma temperatura constante, ele vai fazer essa troca utilizando a própria amônia,
e você pode utilizar alguns tipos de trocador para fazer isso. Normalmente junto com os equipamentos aí da Maekawa, da Johnson Control, enfim, de outros fabricantes, já vem um trocador parecido com um trocador casco e tubo acoplado. Mas em muitos casos o pessoal acaba optando por utilizar trocador de placas. Então você pode estar utilizando tanto o trocador de placas brasadas, claro, total inox para amônia, fabricado de acordo com toda a normativa vigente para uso em amônia, né, para uso em sistemas de refrigeração. Ou também um trocador de placas semi-soldadas, que se aplica muito bem nesse tipo de aplicação. Falando ali de trocador de calor ainda, no processo de condensação, nós temos a descarga dos compressores de amônia. Os compressores descarregam o gás quente, o gás de amônia quente, a alta pressão e alta temperatura. E esse gás carrega consigo uma caloria que vai passar pelo condensador e você pode reaproveitar essa caloria, principalmente em frigoríficos, onde tem processos, por exemplo, higienização, escalda, esterilização, enfim, que a água quente é necessária, os técnicos, os engenheiros, o pessoal da manutenção, enfim, das utilidades, eles acabam desenvolvendo sistemas de troca térmica que utilizam vapor para aquecer a água. Mas pode ser utilizada essa descarga do compressor entre o compressor e os condensadores para fazer um pré-aquecimento dessa água, porque essa caloria estaria sendo desperdiçada, estaria sendo jogada fora. Então você pode fazer um sistema de circulação para pré-aquecimento dessa água, tanto para alimentar a sua caldeira, quanto para alimentar os seus processos, os seus equipamentos, enfim, já com uma água aquecida. Isso vai poupar tanto energia no seu sistema de refrigeração, quanto no seu sistema de aquecimento. Então você consegue ter um save tanto de combustível lá na sua caldeira, quanto de energia elétrica aí na sua sala de máquinas, poupando seus equipamentos. O controle proporcional dos ventiladores dos condensadores também pode ser feito, é um sistema muito simples, por controle de pressão, então você faz ele através de transmissores de pressão. Os transmissores de pressão, por sua vez, vão estar alimentando diretamente inversores de frequência ou um quadro de comando, e os inversores de frequência vão fazer a variação da frequência acionando ou desacionando motores, os motores do condensador. Claro que isso não vai gerar uma super economia, não vai dar uma diferença muito grande, afinal o consumo de energia elétrica não é assim absurdo nesse tipo de equipamento, porque são motores de relativo pequeno porte, dependendo da instalação. Mas o sistema funcionando de maneira proporcional, ele tem uma maior estabilidade, então não vai gerar um trabalho maior do que é necessário, um super resfriamento ali do seu fluido. Isso vai garantir que o processo seja estável durante todo o curso dele. No separador de líquido, agora falando de controle de separador de líquido, que seria ali na próxima etapa, a gente fala primeiro do controle de nível de líquido de amônia dentro do separador, onde na parte superior nós vamos ter gás, na parte inferior nós vamos ter líquido de amônia, que é bombeado para o processo. O controle de nível de maneira on-off, ele é feito através de boias de nível. As boias de nível para amônia são o modelo AKS38 da Danfoss, que foi substituído agora por interruptores de nível. O modelo é o LLS4000, muito similar a um transmissor de pressão, por exemplo, o aspecto físico dele. Até a gente pode colocar uma foto aqui agora para vocês verem. Então, o LLS4000 substituiu. O AKS38, que era um modelo antigo, ele segue ainda sendo produzido, mas aos poucos, progressivamente, vai sair de linha, como as antigas válvulas PM, por exemplo, e outros equipamentos que foram sendo substituídos por versões com maior tecnologia embarcada, maior conectividade. O LLS4000, por exemplo, pode ser comandado através do celular, então ele tem essa comunicação, essa facilidade. Você consegue ter todo o monitoramento, todos os alarmes, você consegue fazer a programação dele, então fica muito fácil. E uma válvula solenoide, basicamente, né? As boias de nível vão fazer o controle de nível alto, nível baixo no separador e vão enviar um sinal elétrico para uma válvula solenoide, a válvula solenoide de alimentação de líquido, que vai abrir e fechar o seu pistão ou o seu diafragma, liberando amônia líquida para que entre no separador e mantenha um nível estável de acordo com o consumo. Então, se houver consumo, o nível vai abaixar.
Se não houver consumo, o nível sobe e tanto uma boia quanto outra vão estar fazendo esse controle. Então, esse é o sistema on-off. O sistema proporcional, ele é bastante parecido. A lógica dele é a mesma. O que muda são as escalas. Então, como você tem um transmissor de nível, um AKS 4100, esse sensor de nível ele vai fazer a comunicação para um controlador, que vai estar conversando com uma válvula modelo ICM, que é a válvula motorizada proporcional para amônia da Danfoss. Então, a válvula ICM ela tem o funcionamento proporcional. Ela vai abrir e fechar, liberando líquido de amônia de acordo com a real necessidade do processo naquele momento. Então, isso vai deixar o processo extremamente estável e tanto o condensador, quanto o compressor, quanto o separador de líquido vão trabalhar sem choques térmicos, vão trabalhar sem sobrepressão e com muito menos golpes, que são muito comuns em salas de máquina, principalmente salas de máquina mais obsoletas, com uma certa idade, com, enfim, uma idade dos equipamentos. Então, o modelo ICM, a válvula motorizada proporcional, ela vai trabalhar de maneira mais fluida, ela vai te dar um melhor processo, você vai ter um processo mais estável e vai ter a garantia da melhor eficiência energética na sua instalação e na sua alimentação de líquido. Agora, falando em evaporação, falando dos evaporadores, dos equipamentos frigoríficos. Então, a alimentação de líquido em evaporadores também, on-off ou proporcional, sendo que ela vai ser feita exatamente da mesma forma como ela é feita no separador, por exemplo. Então, o princípio é o mesmo. Você vai utilizar uma solenoide, aí existem alguns modelos da Danfoss, por exemplo, a EVRA, a antiga EVRA, a ICF EVRAT, que é uma EVRA com o filtro e a parte da solenoide no mesmo corpo, monobloco, e a válvula ICF também, que é o bloco de válvulas da Danfoss. Você pode estar configurando da maneira como você quiser, enfim, aí tanto motorizada quanto on-off, com regulador, com válvula de retenção, bloqueio, filtro, enfim, ela é fornecida com 4 e 6 portas. Então você pode estar colocando módulos e modulando ela de acordo com o projeto do seu sistema de refrigeração. E proporcional também feito com a válvula ICM. Falando em controle de processo, sucção, a gente destaca sucção em 3 pontos. No controle por pressão, no controle em 2 estágios e no controle modulante. O controle da sucção por pressão é feito com uma válvula modelo ICS da Danfoss e piloto tipo CVP. Então, a válvula ICS mais o piloto CVP é utilizado em processo de sucção para controlar a temperatura interna do evaporador e, consequentemente, a pressão. Então, temperatura e pressão sendo controladas, a câmara fria vai estar operando em determinado regime, em 0 grau. O controle por pressão, na verdade, ele é utilizado normalmente para temperaturas mais próximas a zero, até no máximo menos 10. Quando a gente fala em menos 20, menos 35, é muito difícil esse tipo de controle. Então, normalmente o pessoal acaba utilizando uma solenoide de 2 estágios, que é a ICLX. Ela vai funcionar como? Ela vai abrir 10% da sua capacidade, estabilizar a pressão e depois abrir os outros 90%. Então, o que acontece? Ela evita da mesma forma os golpes, ela não tem um funcionamento proporcional, mas ela tem um funcionamento equalizado de acordo com estágios. Então, como ela abre em 2 estágios, ela permite que o processo ocorra de maneira mais fluida, mais tranquila. E também, aí com funcionamento proporcional, é o mesmo caso da injeção de líquido do separador, onde vai ser utilizada uma válvula motorizada, modelo ICM da Danfoss, fazendo a abertura e fechamento do processo de sucção de amônia de maneira proporcional, exatamente de acordo com a necessidade do equipamento do processo naquele momento, mantendo a pressão e a temperatura constante e com baixíssima variação dentro do processo. Controle de degelo no processo de sucção. O controle de degelo ele pode ser feito de 2 formas. Ele pode ser feito ou por controle de pressão ou por drenagem de líquido. Por controle de pressão, ele é feito através de uma válvula modelo OFV ou se não de uma válvula modelo ICS com o piloto CVP também, fazendo esse controle de pressão.
a pressão do gás quente é controlada, normalmente entre 5 e 6 bar, fazendo o processo de degelo em determinado tempo, fechando a solenoide, entrando gás quente na parte superior do evaporador e retornando líquido com flash gas ali na parte inferior. Ou é feito através do sistema de drenagem de líquido. Então, o sistema de drenagem de líquido é feito com a válvula ICFD. A válvula ICFD é uma válvula tipo ICF, então ela está na plataforma do bloco ICF e ela tem um módulo onde ela possui uma boia interna. E essa boia funciona como uma espécie de purgador. Então ela só vai eliminar exatamente a quantidade de amônia líquida que for drenada durante o processo de degelo, fazendo uma espécie de retenção do calor do gás quente dentro do evaporador, deixando o processo de degelo mais rápido, mais eficiente e gerando uma menor taxa de recompressão de gás. Por quê? Como ela não retorna gás para o separador, retorna só líquido, ou enfim, muito líquido e muito menos gás, ela faz com que diminua o trabalho do compressor e, consequentemente, diminui o trabalho do condensador e de toda a instalação frigorífica. Então, o método de degelo com a válvula ICFD, o bloco de válvulas ICFD, é muito eficiente em relação ao método de pressão. E esse retorno sobre o investimento, ele pode ser facilmente calculado. Então, com os dados do seu processo, é muito fácil fazer esse cálculo. Vocês podem, como eu disse antes, entrar em contato com a gente faz esse cálculo, passa para vocês, mostra como o sistema funciona, enfim, então não deixem de entrar em contato conosco. Agora a gente vai falar sobre alguns problemas e soluções que normalmente o pessoal chega para a gente pedindo sobre o que fazer, como fazer, enfim. Então a gente vai aproveitar esse material para estar compartilhando com vocês alguns problemas que são comuns, então problemas que frequentemente vêm até a gente, seja aí por WhatsApp, LinkedIn, enfim, por e-mail, telefone, ou até em visitas mesmo, e as soluções. Então, algumas soluções básicas, obviamente, as soluções elas variam muito de processo para processo, mas nós vamos aqui dar soluções gerais, para que talvez você possa estar aplicando na sua planta e resolvendo problemas que são simples de serem resolvidos. A primeira e com certeza a maior dúvida, a maior queixa, o maior problema de todas as instalações frigoríficas que eu conheço é a presença de ar nas instalações. Primeiro, qual que é o problema do ar? Então, antes de entender o problema, é válido que a gente entenda o porquê é formado o ar. O ar, ele, como tem uma pressão maior do que a sucção, com pressão até negativa da amônia, por exemplo, em um furo de rede, por exemplo, em uma manutenção, em uma quebra de equipamento, enfim, ele pode ser succionado para dentro do sistema. E o ar, ele forma uma película ao redor da amônia, entre a amônia e o tubo. O que ele provoca formando essa película? Ele dificulta a troca térmica entre o fluido refrigerante e o ambiente, o equipamento, enfim. E isso gera uma maior necessidade de bombeamento de fluido, de bombeamento de amônia, logo, uma maior compressão de gás, uma maior condensação de líquido e um maior bombeamento, como eu disse. Então, um maior trabalho. O ar nas instalações frigoríficas, a sua consequência é gerar ineficiência térmica. E essa ineficiência térmica gera um maior trabalho do sistema, que por sua vez vai ter um maior consumo de energia, além de muitas vezes não atingir a baixa temperatura necessária. Então, são diversos problemas que o ar forma. Existem equipamentos que são purgadores de ar. No caso da Danfoss, o modelo é o IPS-8, e esses equipamentos eles nada mais são do que resfriadores. Você vai injetar amônia coletada em determinados pontos no condensador, por exemplo, no separador. Essa amônia vai passar por esse equipamento, por esse purgador, ela vai ser resfriada novamente e o ar que está presente na amônia vai ser separado da amônia propriamente dita, que vai retornar ao separador. Então, ele basicamente é um resfriador separador. Você vai estar fazendo uma qualificação da amônia com um purgador de ar.
Purgadores de ar para amônia podem ser instalados, podem ser dimensionados para qualquer planta, não só para plantas grandes. Então, para plantas pequenas, médias também, é muito bom colocar. Por quê? Muitas vezes o pessoal acha que tá faltando frio, eu estou com um problema, e vai lá e troca compressor, faz estudo e troca condensador, enfim, começa a empilhar um monte de equipamento. E muitas vezes o problema é ar na instalação, é uma instalação de baixa qualidade, controles de baixa qualidade. Então, verificar os controles, fazer um retrofit nos controles em estações obsoletas pode garantir com que você economize muito dinheiro e melhore muito o seu processo, gastando menos energia, gastando muito menos com manutenção, paradas, quebras e garantindo a melhor eficiência térmica do seu processo. Formação e arraste de óleo também é um outro problema muito comum. Então, o óleo nas tubulações, nas válvulas, o que acontece? As válvulas ICLX, por exemplo, válvula solenoide de 2 estágios, válvulas ICF, válvulas de amônia, onde você injeta amônia com alta presença de óleo, que é arrastado pelo compressor, essas válvulas elas vão ter os seus reparos, muitas vezes rompidos ou estragados, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a válvula acabe dando passagem, ou seja, com que a válvula vaze. Então, o dreno do óleo, além do correto tratamento de pressão, enfim, na sala de máquinas, na compressão, o dreno do óleo com válvulas QDV e outros tipos de válvulas também, ele deve ser feito em pontos, com válvulas de serviço, onde você mantém a amônia líquida livre de óleo. Manutenção preventiva e reparos Danfoss. Aqui, para encerrar, a gente já falou algumas vezes sobre isso, mas a gente fala de novo. A Danfoss ela fornece 3 tipos de reparos em refrigeração industrial, falando aí de reparos de válvulas, mas não só de válvulas, de controles, sensores, do AKS 4100, do AKS 38, enfim, de toda a série de controles da Danfoss. Mas para as válvulas você tem 3 kits de reparos. O reparo de inspeção, o reparo de vedação e o reparo overall. O reparo de inspeção é um reparo onde só vem as juntas mais básicas. São aquelas juntas que você vai abrir a válvula, fazer uma limpeza interna e fechar. Então, é a junta principal da tampa normalmente. No reparo de vedação, você vai ter o diafragma das válvulas, aí válvulas EVRA, por exemplo, válvulas ICS, as antigas válvulas PM, ainda tem os seus reparos fabricados, então você pode estar adquirindo na Vaportec. E no reparo de vedação, você vem com o diafragma e todas as vedações da válvula. E no reparo overall, são fornecidos todos os componentes da válvula, mecânicos e de vedação, menos o corpo. Então você tem uma substituição completa de componentes da válvula. O reparo overall normalmente é utilizado em casos de manutenção corretiva. E em caso de manutenção preventiva, quando é uma manutenção preventiva semestral, por exemplo, você pode estar utilizando o reparo de vedação. E quando é o caso de uma manutenção preventiva mensal, aquela manutenção onde é feita uma limpeza dos equipamentos, onde é feita uma análise, aí você pode estar fazendo com o reparo de inspeção, o reparo normal, o mais comumzinho, onde você só vai abrir, fazer uma limpeza interna na válvula e está fechando. Normalmente o reparo mais indicado para você ter em estoque, para você montar o seu plano de manutenção, então você fazer uma manutenção aí trimestral, semestral, é o reparo de vedação, porque ele já vai te atender bem, você já vai estar fazendo uma renovação na válvula, não é uma renovação completa, como o reparo overall, por exemplo, mas você já consegue estender muito a vida útil da válvula e a confiabilidade da válvula dentro do seu sistema, fazendo periodicamente essa troca, esse controle, até porque abrindo as suas válvulas, abrindo o seu sistema de maneira periódica, você vai evitar quebras de equipamentos, paradas, enfim, diversos outros problemas. Você tem dúvidas sobre a manutenção dos seus equipamentos? Nós vamos lançar uma série de vídeos tutoriais ensinando vocês a fazer a manutenção, a trocar esses reparos, a como abrir as válvulas, como fazer esse serviço com refrigeração. Então, a gente vai estar lançando, a partir da próxima semana, essa série de tutoriais toda semana para você, tanto da linha de refrigeração industrial, quanto da linha de automação industrial, trocadores de calor, válvulas, purgadores, enfim. Então, fica com a gente, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like, compartilha no LinkedIn, enfim, no WhatsApp.
nos grupos, no Facebook, aonde você puder nos ajudar. E estamos à sua disposição sempre que vocês precisarem de reparos Danfoss, seja da linha de automação, de refrigeração industrial. Entrem em contato conosco. A gente, há 25 anos, já tem essa tradição de estar próximo à manutenção, de auxiliar a manutenção, de estar junto aos profissionais da manutenção. Então, entre em contato com a gente para que a gente possa te ajudar e montar juntos esse plano de manutenção dos equipamentos Danfoss.